Olá, meus amigos, muito boa tarde. Depois de um longo tempo, estou aqui novamente para fazer algumas gravações das 4 últimas mensagens do livro de respostas de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. Hoje eu vou gravar, em primeiro lugar, a gravação de número 47, cujo título é Ante o Bem. Se abraçaste o ministério do bem, segue adiante e não temas. O mal que possa sofrer é a preparação do bem que te propôs a concretizar. O vaso não consolida a forma própria sem o calor do forno que o molesta. O trigo não se faz pão autêntico sem o processo de esmagamento que o tritura. Entrega-te a Deus, a bem dos outros, e Deus saberá usar-te em teu próprio bem. Então, vamos pensar aqui o título, Ante o Bem. Todos vocês que me ouvem aqui neste canal de psicologia e espiritualidade sabem que a visão que eu trabalho, ela une o corpo, a mente, a alma, o espírito. Então, eu acredito que as pessoas que ficam no canal e que ouvem essas mensagens, principalmente que vêm de Chico Xavier, sabe que quem as produz tem esse viés de formação, vamos dizer assim, e de crença e de valor espiritual para a sua própria vida. Então, nós que seguimos essa linha de pensamento que o corpo físico não é o tudo que existe, é muito mais do que isso, que o espiritual é muito mais do que a matéria, que é uma matéria densa, pesada e que exige muito de nós. E que se nós não abrirmos, não ampliarmos a nossa consciência para algo maior, para algo que venha do sagrado, e quando eu falo sagrado, eu falo da criação desse universo. Essa criação tão perfeita que tem tudo em seu devido lugar. É muito fácil a gente pensar nessa possibilidade grandiosa de que há um mistério, que há um sagrado e que há uma força universal que comanda tudo e todos. Não que não tenhamos livre-arbítrio, ao contrário, temos todo o livre-arbítrio do mundo. No entanto, temos também que nos responsabilizar pelo que aqui viemos fazer, pelo que aqui produzimos, pelo que aqui fazemos de bem para nós próprios, em primeiro lugar, e para os outros. Então, voltando ao tema, ante o bem, se eu quero bem para mim, obviamente, eu estou desejando bem para o outro, porque eu e o outro somos um. Eu e todo o universo somos um. Somos feitos da mesma centelha divina. Em tudo que existe no universo, é a mesma centelha divina. O material usado pelo divino, esse material espiritual, ele está em tudo que existe no universo. Isso é comprovado cientificamente hoje, pela física quântica, por outras linhas, pela constelação familiar, que fala muito desse profundo, pela epigenética, que vai buscar elementos que comprovem, pela ciência, que nós estamos atrelados
a algo que é de um campo magnético, que é de um campo do agir e do sentir. Então, aqui na primeira frase, se abraçaste o ministério do bem, segue adiante e não temas. Todos nós, sem exceção, passamos por tribulações em nossas vidas, sem exceção. Por mais que nós prestemos atenção em redes sociais, hoje com essas tecnologias, e as pessoas costumam colocar todos os dias sempre fatos muito alegres, né? Então, fica-se aí uma dúvida de que será que essas pessoas vivem nesse mundo maravilhoso, nesse mundo encantado, todos os dias? Será que nós olhamos para esses grupos que aparecem e que parecem que as famílias são perfeitas? E aí nós questionamos: ah, então eu acho que sou eu que nasci numa família que tem alguns problemas. E eu posso te garantir, não por mim, mas por observação, por prestar atenção, por estudar, por conhecer, por auto me conhecer. São caminhos que nós podemos fazer para irmos paulatinamente buscando respostas mais profundas na filosofia, no hinduísmo, no budismo, em tantas outras vertentes que nos esclarece para além desta vida material e encarnada. O mal que possa sofrer é a preparação do bem que te propões a concretizar. Muitas vezes nós olhamos para este suposto mal que nos vem e nós falamos: nossa, como eu sou coitada, ou como eu sou a vítima do mundo. Parece que tudo acontece comigo, mas não é. Tudo acontece com todos, porque todos estamos aqui numa grande escola. E numa escola, o que que nós temos? Lições, provas para se passar de ano. Aqui no planeta Terra também estamos em diversas e diferentes experiências. Há dias que as experiências são muito gratificantes, muito alegres, muito felizes. Já há outros dias que as experiências são tristes, por vezes muito tristes. Experiências de dor, experiências de perda, que nós não conseguimos atravessar sem a ajuda de um profissional, por exemplo, da psicologia, para nos ajudar. Sem a ajuda, por exemplo, de uma igreja, de um centro espírita, de uma amizade profunda e sincera que eu tenha para conversar, pessoas amigas. Enfim, caminhos há muitos. Só falta, muitas vezes, a pessoa tomar a ação e seguir. E aí a mensagem fala: o vaso não consolida a própria forma sem o calor do forno que o molesta. Então, vamos pegar essa metáfora, um vaso de barro. O barro, se ele não for para o forno, se ele não for moldado, se ele não for ali manejado com as mãos do oleiro, com as mãos daquela pessoa, do artesão que cria, ele não toma a forma de um vaso, não é? Precisa haver o atrito entre as mãos do oleiro, o barro, para que se forme um vaso lindo, uma peça linda de enfeite, por exemplo, de barro.
há que haver o atrito. A outra frase que ele traz é: o trigo não se faz pão autêntico sem o processo de esmagamento que o tritura. Veja bem essa frase como é clara. É claro, a gente come aquele pão caseiro que a gente faz. E quando ele sai do forno, quentinho, cheiroso, gostoso, com aquele perfume maravilhoso que fica na casa toda, a gente fala: nossa, como ele ficou bonito, macio, saboroso. Como ficaria esse pão se não houvesse aquele atrito das mãos da dona de casa, do padeiro, do confeiteiro, que foi fazer aquele pão, se ele não tivesse sovado muito aquela massa? A vida é assim. Às vezes, precisamos de coisas mais firmes, mais duras, mais ríspidas, para que nós vamos despertando aos poucos. Mas esse despertar é um despertar de consciência, uma vez que somos centelhas divinas, uma vez que somos energia cósmica universal. Há que se sofrer algum atrito para que a gente olhe para outros lados, para que a gente olhe para o outro fora, outro com quem nós estamos nos relacionando. E não estou dizendo que é fácil, não é fácil, porque todos nós estamos em diferentes níveis de consciência. Ora, nós avançamos, damos um passo à frente e tentamos um relacionamento com alguém que não nos é muito bom, vamos dizer assim. Mas também depende do outro querer. Se o outro também recua, nós não conseguiremos fazer esse atrito, vamos usar a palavra atrito, que seria o quê? Essa conexão com o outro humano. Tudo depende de que haja uma via de entrada e uma via de saída. Se o outro olha para os seus olhos e aceita aquele passo que você deu em direção a ele, tudo pode mudar com um próximo passo, e mais um passo, e mais outro passo. Mas se o outro não aceita, não tem como mudarmos. A palavra é relacionar, relação, a ação que vem de um para o outro, um dar e receber na vida. Não existe um vaso pronto de barro sem as mãos do oleiro. Não existe um amor que cresça sem o toque, o afago, o afeto, o abraço de um para o outro. Somos seres de relação. Precisamos nos relacionar. Entrega-te a Deus, a bem dos outros, e Deus saberá usar-te em teu próprio bem. Então, para finalizar, eu queria dizer assim: com nem todas as pessoas, nós vamos ter um final feliz, digamos assim, porque cada um está num momento da sua vida, num momento exclusivo de consciência da sua própria vida para se relacionar com o outro. Nós podemos fazer o melhor que dá naquele momento da experiência, não esperando, não tendo expectativas que o outro também vai corresponder às nossas expectativas, porque assim não vai acontecer o sofrimento. O sofrimento, ele é mais por nós estarmos ali apegados a determinada coisa, situação ou pessoa. Quando nós damos um passo em direção a alguém e esse alguém não quer,
nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Tudo depende da ação de vai para lá e da ação de lá para cá. Tudo tem dois polos aqui no planeta Terra. Se eu ajo, o outro pode agir também. Se o outro não aceita, o que nós podemos fazer? Recuar. Então, nós fazemos o bem que cabe a nós, até onde o outro permite, e recuamos na medida de que o outro não aceita mais do que aquilo. Muitas vezes, essa pessoa não está preparado para receber mais do que aquilo que nós estamos querendo dar. Então, a melhor forma, nesses casos, é dar um passo atrás e aguardar. Quem sabe, numa nova oportunidade, o outro desperte mais um pouquinho. E aí a gente avança mais um pouquinho. Ok, meus amigos? Então, essa é a mensagem de número 47, ante o bem. Eu espero que tenha sido de relevância para vocês essa reflexão. Para mim, eu faço todos os dias, me apegando a quem? A essa energia maior, que sabe de tudo que acontece em nossas vidas, por mais que muitas pessoas ainda duvidem disso. Então, eu deixo aqui o meu boa tarde e o meu muito obrigado por esses minutos de atenção de vocês. E, em seguida, eu vou deixar a próxima mensagem. Muito obrigada, fiquem com Deus.